Fala galera, vamos começar essa live no Instagram aqui, porque pra variar o YouTube deu problema. Tá difícil fazer live no YouTube, galera. O YouTube tá travando muito. Vou ter que abrir aqui a provinha aqui. Pessoal que tá entrando aí, vai me falando assim, que do pessoal que fez a provinha, o que achou? Se achou fácil, se achou difícil? Vamos lá, pessoal. Então vamos nessa, vamos começar essa live aí rapidinho, porque tem muita coisa pra gente falar. É uma live que eu acredito que não vai dar muitas pessoas, até porque não acredito que tantas pessoas assim tenham feito a provinha, também existe tempo. Para as pessoas que fizeram a prova, pessoal, é seguinte, foi uma provinha difícil, certo? Eu não... Se fosse uma prova de faculdade, seria aquela prova que os alunos saem reclamando do professor, ia lá na reitoria reclamar do professor. Se você assistiu todas as respostas estavam nas lives que estão em aberto aí no YouTube, que são as lives que a gente fez desde o começo do ano. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque a gente tem no Instagram, a gente tem um tempo menor, mais ou menos 1 hora, e a gente vai falar das questões. A primeira questão, na minha opinião, foi a questão mais fácil de todas, que foi: quais são as 3 principais lesões que se encontra em um paciente que sofre queda em grandes alturas? Pessoal, muitas pessoas pensam assim, quais são as principais lesões, e colocam várias lesões. Mas a gente pode ter fraturas, a gente pode ter hemorragias internas, pancreatite, insuficiência renal aguda secundária a queda em grandes alturas, mas o objetivo é a gente citar as 3 principais lesões, que são aquelas lesões que, assim, se chegou num plantão para você um gato que sofreu uma queda em grandes alturas, é aquele tipo de lesão que, assim, você tem que na hora procurar que esse paciente vai ter. A primeira é epistaxe, sangramento nasal, lesão dos seios nasais. Segundo, a gente tem a fratura no palato, fratura lá no palato. Essa é outra lesão muito comum, uma das lesões mais comuns que a gente encontra nessa situação. É importante ressaltar nessa situação que a gente comentou muito disso na aula de queda em grandes alturas. Fratura de palato é um problema muito sério, porque ele assusta bastante o veterinário, né? Porque ele vê aquela fratura é muito feia, e aí ele já quer entrar no centro cirúrgico, já quer operar, e isso muitas vezes acaba adiantando demais, né? Colocando o carro na frente dos bois. Porque a outra lesão principal, que é a terceira, é pneumotórax. E o pneumotórax é uma das coisas que mais mata nesses pacientes que sofrem essas quedas em grandes alturas. Então, epistaxe, fratura de palato e pneumotórax. São a tríade do paciente que sofre queda em grandes alturas, tá bom? Então, presta muita atenção nisso. Pode ter fratura, pode ter pancreatite, insuficiência renal, pode ter um monte de problema secundário, tá bom, pessoal? Tem animal que pode ter lesões neurológicas. Então vamos lá: epistaxe, sangramento nasal por causa de lesão nos seios nasais. Segunda, fratura de palato. E depois a gente tem pneumotórax, tá bom? Eu vou ter até que abrir o Word aqui. Não, pode até ser aqui no PowerPoint aqui mesmo, porque da próxima questão a gente vai ter que fazer uma conta. Se você achou que você ia sair, ia fazer veterinária e nunca mais ia ter que fazer contas na sua vida, te enganei. Na minha prova você tem que fazer uma conta de matemática. Então vamos lá, questão número 2. Olha só. Presta atenção, pessoal, essa é a questão número 2, você vai levar pro resto da sua vida. Porque você tá aqui, você é veterinário, você atende gato e você vai atender gato com pife. Durante o atendimento de um paciente,
você suspeitou que o mesmo possa estar com PIF não efusiva. Vamos lá, vamos virar aqui para a gente ler junto? Durante o atendimento, você suspeitou que o paciente pode estar com PIF não efusiva. Por isso, entre vários exames, você solicitou albumina e proteínas totais. O resultado foi o seguinte: proteína total 7,4, albumina 3,4. A partir disso, marque a alternativa correta. Esse paciente provavelmente tem PIF, o resultado não influenciou no diagnóstico e improvável que esse paciente tenha PIF. Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar lá na aula de PIF, que uma das peças do quebra-cabeça para o diagnóstico de PIF é fazer a relação albumina-globulina. O que é isso, Luiz, relação albumina-globulina? Descobriram que se fizer por um monte de conta que eles fizeram lá, estudos, que se você pegar o valor de albumina que você encontrou desse paciente e dividir pelo de globulina, se você encontrar um valor menor do que 0,4, esse paciente tem uma grande chance de ter PIF. Se você fizer essa conta entre 0,4 e 0,8, esse paciente, esse exame não te influenciou em nada, tá bom? Não te deu nenhuma resposta positiva, nenhuma negativa, nem te auxiliou, mas também não descartou. Mas se der acima de 0,8, esse paciente é improvável que ele tenha PIF. Deixa eu, caso alguém queira copiar isso que eu falei, tá escrito aqui. Olha só, relação albumina-globulina. Alto valor preditivo positivo quando dá abaixo de 0,4. E alto valor preditivo negativo se der acima de 0,8. Vamos fazer essa conta? Para ver o que vai dar? Vamos lá. Então, se eu tenho uma proteína total, a relação que é albumina-globulina, você tem que achar a quantidade de globulina e dividir albumina por globulina. Vamos ver aqui, que eu pra te falar a verdade, eu nem fiz essa conta. Vamos lá. Para achar as globulinas, a gente sabe que a gente tem que pegar a proteína total e subtrair da albumina. Então, se a gente tem 7,4 de proteína total e subtrair de 3,4 de albumina, a gente teve 4 de globulina. Agora a gente tem que fazer, pessoal, a relação albumina-globulina. Então a gente tem que pegar a albumina, que é 3,4, e dividir por 4. Deu 0. Nunca vai dar para ver, né, amigo? Eu uso o celular aqui. Mas a conta deu 0,85. Parabéns, Augusto colocou, deu 0,85. E se acima de 0,8, maior ou igual a 0,8, é improvável, tem um alto valor preditivo negativo, esse paciente é improvável que ele tenha PIF. Além disso, pessoal, outra coisa que é muito importante é que pacientes que têm PIF não efusivo, é muito comum você encontrar hipoalbuminemia, e esse paciente também não tinha hipoalbuminemia, beleza? Então, esse paciente não tem PIF. Não posso falar com 100% de certeza, mas é improvável, a resposta certa é a C. É improvável que esse paciente tenha PIF, tá bom? Essa é, para mim, pessoal, uma das perguntas assim, mais importantes que vocês mais vão usar na vida de vocês, beleza? Quem não entendeu, essa é a hora de perguntar, tá bom? Que a gente faz de novo. Repetir a fórmula, beleza? Vou colocar aqui, deixa eu escrever aqui no computador para vocês tirarem o print. Deixa eu... Aqui, ó, relação albumina-globulina, tá bom? É isso aqui. Lembrando que, senhores, para achar a globulina, você tem que pegar as proteínas totais e as proteínas totais e subtrair das globulinas. Aqui vai ser difícil, eu vou tentar fazer na mão aqui. Vamos lá. Globulina é igual a proteína total menos a albumina.
Beleza? Isso aqui é fato. Então, é 7,4 menos 3,4. Então, você vai achar que as globulinas desse cara são 4. Tá bom? Essa aqui é a primeira coisa. Aí depois você tem que fazer relação. Você vai colocar albumina dividido por globulina. Isso aqui que você vai encontrar. Aí o resultado, se for menor do que 0,4, pessoal, alto valor preditivo positivo. Se for acima de 0,8, alto valor preditivo negativo. Se você fizer essa conta, pegar esse valor da globulina que a gente tem, vamos lá, globulina que a gente tem é 4, 3,4 que é a albumina, e dividir pela globulina que a gente achou que é 4, resultado dá 0,85. E se você voltar aqui para o outro slide, acima de 0,8 é o que? Alto valor preditivo negativo, tá bom? Então esse paciente é improvável que ele tenha PIF. Caso você ainda não tenha entendido, pessoal, não preocupe, essa live vai ficar disponível aí 24 horas para vocês. Depois vai para o canal do YouTube, fica tranquilão, que depois você pega a moena e vê a explicação de novo. Questão número 3. Você diagnosticou que um paciente possui doença articular degenerativa e após conversar com a tutora, percebeu que o manejo da casa estava totalmente errado. Bole um plano estratégico para enriquecer e melhorar o ambiente de um gato que mora em uma casa de 2 andares, cara, isso é muito importante, 2 andares, tá bom? Considerando que absolutamente tudo é errado, o manejo inteiro do proprietário é errado. Então olha só, você diagnosticou que um gato tem doença articular degenerativa. Aqui a gente não está falando de medicação, a gente está falando só de manejo. Você vai ter que bolar um plano estratégico para melhorar, enriquecer o ambiente desse animal, para melhorar a qualidade de vida dele. É evidente que a gente vai precisar da medicação também, mas o que a gente está falando aqui é só do manejo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, caixas de areia espalhadas pela casa. Tá bom? Então não adianta o animal ter uma caixa de areia, porque ele sente dores. Imagine se toda vez que ele precisar ir no banheiro e tiver que atravessar a casa inteira. Então você tem que ter caixas de areia em pontos estratégicos, principalmente se esse paciente tende a subir e ficar no segundo andar, você tem que ter caixa de areia no segundo andar e no primeiro andar. Porque imagine se esse paciente está lá no segundo andar, lá em cima, e ele quer urinar, e ele tiver que defecar, e tiver que descer ou subir para ficar defecar ou urinar, usar a caixa sanitária, ele não vai fazer isso, ele sente muita dor para andar. Então você tem que colocar várias caixas sanitárias espalhadas pela casa. Segundo, as caixas sanitárias têm que ser de fácil acesso, não pode ser caixas altas, porque quanto mais alto for a caixa, mais dificuldade aquele gato vai ter para entrar, mais dificuldade aquele gato vai ter para entrar na caixa de areia e defecar ou urinar. Então as caixas têm que ser com a borda baixinha para ele poder entrar tranquilamente. Ah, Luiz, mas aí se ele enterrar vai sujar a casa. Cara, tudo bem, mas não adianta, é muito melhor. Se a borda for alta, ele vai ter muita dificuldade de entrar, às vezes ele não entra, urina e defeca pela casa, beleza? Essa mesma disposição que a gente faz com vasilhas sanitárias, você também tem que fazer com vasilhas de água e comida. Imagine se esse gato tiver que andar a casa inteira para beber uma água lá na esquina. Então é mais um motivo, e essa é uma das coisas que vai entrar lá na constipação, numa questão que tem lá na frente, tá bom? Então outra questão é exatamente isso, a Jane falou, vasilhas de água e comida também tem que estar espalhadas pela casa de maneiras estratégicas. Não colocar vasilhas de água e comida em cima da mesa. Normalmente o pessoal faz muito isso, né? Coloca em cima da mesa para o gato subir e ter que comer. Isso você não vai fazer com esse gato em hipótese nenhuma. E por fim, colocar vasilhas de borda alta, aquelas vasilhas altas que o gato come apoiado, não tem que deitar o corpo para comer,
Deixa eu colocar aqui a foto para vocês. Na aula de doença articular degenerativa. Deixei separadinho aqui. Ah, já tô com a fotinha aqui. A Jane falou que colocar escadinha de 2 andares para ajudar a subir nos lugares altos. Boa, também é outra coisa bacana de se fazer. Aqui, pessoal, achei a fotinha das vasilhas, tá bom? Isso aqui é a vasilha difícil. Isso aqui o gato vai sentir dor. Na hora de sentar nessa posição aqui para alimentar ou beber água, ele vai sentir dor. Então o ideal é que seja assim. A vasilha seja alta, para ele não ter que flexionar os membros, as articulações para se alimentar, beleza? Então isso aqui é super interessante, tá bom? Aqui vai o desenho bacana para vocês entenderem. Esse aqui é o jeito bom, porque ele come com os membros estendidos e não tem que flexionar. Isso vai causar dor nesse paciente. Esse aqui, ó, que bacana. Certinho? Outra coisa, aqui é a caixa alta que eu falei para vocês. Que ruim. Imagina esse gato se tiver doença articular degenerativa, o tanto que é difícil para ele ter que entrar nessa caixa, certo? Então tem que ser caixas rasas para ele, tá bom? Então isso aqui, ó, muito ruim para esse gato. Lógico que esse paciente também tem que sofrer medicação, gabapentina, meloxicam, não sei qual que é o tipo de tratamento que você gosta de usar. Mas aqui a gente estava falando mais de manejo mesmo. Senhores, questão número 4. Uma das questões que o pessoal mais me mandou mensagem para tirar a dúvida. Para mim foi para ser uma das questões mais fáceis, tá bom? Vamos comigo aqui, pra vocês entenderem. Uma gata de 6 meses sofre uma cirurgia de OSH. OSH letiva, coisa simples. 2 dias depois, ela chega no atendimento prostrada e sem querer se alimentar. O pouco que ela comia, ela vomitava. No exame físico, você percebeu mucosas pálidas, frequência cardíaca 176, normal para gato, frequência respiratória 50, taquipneia, beleza, isso é importante. Temperatura 36,2, pressão arterial de 90 milímetros de mercúrio. Pessoal, pressão 90 milímetros de mercúrio para gato já é pressão de risco. Então esse gato está hipotérmico e hipotenso, tá bom? E com taquipneia. Pensar que esse paciente passou por uma cirurgia de OSH letiva e está apresentando esses parâmetros, aí boca, a primeira coisa que eu pensar, sepsis, respirando rápido, com a pressão baixa e com a temperatura baixa. Aqui, dependendo do caso que chega para você, às vezes chega na fase que está com hipertermia, tá bom? Muito bom. Agora vamos avaliar o exame desse gatinho para ver se é sepsis mesmo. Eu vou ter que virar, pessoal, não tem jeito, porque senão não dá pra gente ver. Olha só. 11 de hematócrito, 2.700 leucócitos, 6% de bastonete, icterícia intensa. Pessoal, vocês concordam com a Cassiana aqui? Esse paciente entrou em sepse? Quem concorda, diga sim. Quem não concorda, diga não. Quem não quiser falar, não quiser se manifestar. O Zé concordou que é sepse. Mais alguém? Pessoal, pelo histórico, com certeza eu já pensaria em sepse. Passou por um procedimento invasivo, tá ali com sinais de sepse, né? Então, assim, respirando rápido, pressão baixa, e aí a gente fez o exame. Aí, pessoal, realmente é sepse, tá? Ó, Síris com sepse, parabéns aí, a pessoal foi longe, parabéns, Síris com sepse. Aqui eu tenho uma sepse gravíssima, porque eu tô um animal que tá leucopênico com uma grande quantidade de bastonete, tá bom? Então, assim, é uma sepse gravíssima. Quem acompanhou a live de exames laboratoriais, avaliando os exames laboratoriais, viu isso aqui. Então, uma sepse gravíssima que esse paciente sofreu. Não sei o que aconteceu. Será que não usou material estéreo? Não será que, não sei, fez aí no porcão a cirurgia? Não sei.
que aconteceu. Mas com isso aqui, com certeza, você pode falar que esse paciente está com sepse, tá bom? Só na hora que você olha, pessoal, paciente que passou por uma cirurgia e chegou respirando rápido, com a pressão baixa e temperatura baixa, você já... Antes do exame eu já entraria com antibiótico. Com esse exame é o exame clássico de um paciente que está com sepse, tá bom? Ah, Luiz, mas você falou que às vezes quando o paciente está com anemia hemolítica autoimune, ele pode... a medula responde muito rápido, você pode ter bastonete e esse paciente está anêmico. Beleza, mas não é o histórico, né? Esse paciente acabou de sofrer uma cirurgia, então com certeza ele tem um foco infeccioso ali. E ele não está com os leucócitos altos, né, pessoal? Ele está com leucopenia. Essa anemia poderia também ser hemorragia. Só, por que não pode ser hemorragia? Porque esse paciente já está com 2 dias, tá bom? 2 dias depois ele chega no atendimento dessa maneira, tá bom? Então assim, de 2 dias, se tivesse com hemorragia, com certeza esse paciente já teria morrido. Agora, o que justifica a anemia? Pessoal, lembra que eu falei para vocês na aula de exame laboratorial? Gatos que sofrem processo de inflamatórios sistêmicos, como sepsis, por exemplo, eles sofrem uma anemia hemolítica muito grave, tá bom? Então é muito comum, se vocês não estão acostumados, vocês podem se acostumar a pegar gatos em processos sépticos e processos com inflamatórios sistêmicos que esses pacientes vão ter que sofrer transfusão de sangue. Isso é muito comum, tanto que você vê que aqui nesse exame está até escrito que icterícia intensa, né? Porque era um quadro séptico mesmo. Esse hemograma é de um paciente que sofreu sepse sim, só que não foi sepse, tá? Por causa essa história eu inventei. Não foi por causa disso, foi uma pneumonia, tá bom? Muito grave. Então assim, é comum, gatos com sepse, você pode se preparar porque é muito comum você ter essas anemias e você ter que transfundir esses pacientes. Aqui, pessoal, é controlar a pressão, tentar fazer fluidoterapia, se a fluido não controlar, entrar com vasoativo, tá bom? Aí você vai ter que entrar com a norepinefrina para controlar a pressão desse cara. E antibiótico, muito antibiótico nele. E aqui não tem jeito, que você vai precisar de uma transfusão de sangue. Sem uma transfusão de sangue, você não consegue salvar esse cara. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá. Questão número 5. Pessoal, quando acabar, depois vocês me falam se vocês gostaram desse tipo de modalidade. Porque qualquer coisa, depois a gente faz mais provas, você coloca para vocês responderem, testarem o conhecimento de vocês e a gente corrige depois. Questão número 5. Um paciente chega no hospital com um gato de 11 anos e queixa de vômitos frequentes. Na verdade, um paciente não, seria o tutor, né? O paciente é o que está com vômitos frequentes. O tutor relata 3 a 4 vômitos por semana, pessoal. 3 a 4 vômitos por semana é vômito demais. Se você pega um gato que vomita uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, principalmente se for um gato de pelo longo, que se lambe muito, isso vai ser comum, tá bom? Até por causa da ingestão de pelos muito grande. Agora, um gato que vomita 3 a 4 vezes por semana já tá errado, tá bom? Contudo, o paciente não perdeu o apetite. Olha só, ele vomita 3 a 4 vezes por semana, mas não perdeu o apetite. Isso é importante, isso é muito importante, tá bom? Com esse histórico, mas vem perdendo peso. Então o paciente está vomitando muito, não perdeu o apetite e está perdendo peso. Com esse histórico, cite quais as 3 principais doenças do gato idoso que cursam com vômito crônico e quais os exames que você deve solicitar para chegar no diagnóstico dessas 3 doenças. Então, olha só, gato idoso sofre muitas doenças e entre essas doenças, pessoal, tem 3 doenças que cursam com sinais semelhantes, que de perda de peso, vômito crônico, tá bom? E às vezes perde o apetite, às vezes não. Eu vou dar um exemplo simples. O hipertireoidismo. Em geral, o hipertireoidismo tem aumento do apetite, mas existe uma
uma apresentação do hipertireoidismo que o gato come pouco, ele perde o apetite ao invés de comer. Então, essa história, esperar o gato ter polifagia, tá bom? Não necessariamente você vai encontrar isso no gato com hipertireoidismo, tá bom? Mas sim, com certeza, a maior parte dos gatos apresentam polifagia no hipertireoidismo. Então, quais são as 3 principais doenças do gato idoso que cursam com vômito crônico, emagrecimento e que não perdeu o apetite, mas pode perder ou não o apetite, tá bom? Primeiro, hipertireoidismo, tá bom? O hipertireoidismo, esse paciente que a gente falou, vamos repetir, ele tem perda de peso, ele tem polifagia ou não, tá bom? E ele tem vômito crônico, tá bom? Outra doença que é muito comum do gato idoso que tem esses sinais, a doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal, quando pode ser doença inflamatória intestinal ou linfoma alimentar. Esse gato ele tem vômito crônico, ele tem perda de peso e não necessariamente ele vai ter diminuição de apetite, pessoal. Vai depender da fase que você pegar ele, tá bom? Às vezes ele não tá perdendo apetite ainda, beleza? Então doença inflamatória intestinal é a outra. E por terceiro é a doença renal crônica. A doença renal crônica também vem com perda de peso, vômitos crônicos e, dependendo da fase que você encontrar ou não, esse paciente às vezes ainda não diminuiu a alimentação. Por isso que eu coloquei aqui, não perdeu o apetite, tá bom? Não perder o apetite é uma coisa muito interessante para meio que bagunçar, porque às vezes o pessoal pensa assim, linfoma alimentar, doença inflamatória intestinal, pelo gato necessariamente vai perder o apetite, e no hipertireoidismo o gato necessariamente vai ter polifagia, e na verdade não, isso vai depender da fase que você encontrar esse paciente. E aí, 2 dúvidas que já colocaram aqui que é interessante. Primeiro, diabetes, tá bom? O diabetes é muito interessante, pessoal, pelo seguinte, realmente os pacientes diabéticos eles vão começar a ter perda de peso, mas exceto quando eles começarem a entrar em cetoacidose, eles não têm, não necessariamente os gatos que têm, oh meu Deus, calma, eu vou parar de as perguntas, que eu tô querendo, eu tava falando da diabetes mesmo. O gato com diabetes, ele só vai começar a vomitar demais quando ele estiver entrando em cetoacidose, entendeu? Não necessariamente o gato, porque ele está diabético, ele vai ter vômitos crônicos. Então isso é importante. É comum do gato idoso, concordo com você, mas não necessariamente esse gato vai estar vomitando. O gato com diabetes ele vai começar a vomitar quando ele começar a entrar em cetoacidose. E aí com certeza ele vai perder o apetite, pessoal. O gato que está em cetoacidose, eles não comem mesmo, tá bom? Então assim, diabetes, se você pensou em diabetes, você assim, não está totalmente errado, certo? Realmente é uma doença comum do gato idoso, que acomete muito esses gatos e que com certeza você tem que procurar, porque esse paciente, principalmente pelo fato de ser uma doença comum e que esse animal está tendo perda de peso, então você tem que investigar, você deve investigar, tá bom? Isso é super importante, você não pode deixar de investigar, mas aqui provavelmente não vai ser, tá bom? Se esse paciente tiver em cetoacidose, com certeza ele está vomitando, mas não são vômitos crônicos, ele entra em cetoacidose, começa a vomitar, tá bom? E aí ele para de se alimentar e começa a ficar bem ruinzinho. Aí a Cassiano falou assim, mas a doença renal crônica com 4 vômitos por semana já está bem nauseado. Concordo com você, tá? Que se for um paciente com doença renal crônica que já está vomitando 3 a 4 vezes por semana, talvez esse paciente não estaria comendo bem, né? Então assim, concordo aí com você. Nessa situação vou concordar com você. Mas assim, principalmente, pessoal, eu coloquei 3, mas vocês jogaram uma 4ª opção, que é a diabetes, tá bom? Então, doença renal crônica, hipertireoidismo, doença renal crônica, hipertireoidismo, a doença inflamatória intestinal ou linfoma. Eu vi que alguém falou assim, mas a doença inflamatória intestinal não é mais comum em animal de meia idade? Meia idade é idoso, pessoal, tá bom? Então, tem que investigar também. E a diabetes, tá bom? A questão número 6 foi foda porque é o seguinte, eu coloquei o texto, mas eu não fiz a pergunta, né?
foi foda aqui. Vamos lá. Você diagnosticou um paciente com doença renal crônica. Gente, Raquel perguntou, e quais exames pedir? Então vamos lá. Pessoal, para doença renal crônica a gente tem que pedir creatinina, tá bom? Para hipertireoidismo, pessoal, é T4 total, tá bom? T4 total que você pede para fazer a triagem do hipertireoidismo. Luiz, tem radioimunoensaio, quimioluminescência, você pede qual? Se você pegar na literatura, pessoal, tipo assim, pega lá no livro da Susan Little, os artigos mais recentes, você vai ver que o pessoal recomenda que se faça o radioimunoensaio para você diagnosticar que esse paciente tem o hipertireoidismo, tá bom? É uma técnica mais sensível. Mas para você fazer o acompanhamento, por exemplo, você fez o radioimunoensaio, diagnosticou, e depois eu vou fazer o acompanhamento, né, para ver se meu tratamento tá melhorando. Pessoal, vai acompanhando com a quimioluminescência. Por quê? O T4 total por radioimunoensaio é muito mais caro que o T4 total por quimioluminescência, tá bom? Então, se você fala que eu quero fechar o diagnóstico agora, faz por radioimunoensaio. Fechei o diagnóstico, comecei a tratar, quero ver se esse gato tá melhorando. Vai pedindo T4 total por quimioluminescência. Não precisa ficar pedindo radioimunoensaio, porque sim, pessoal, é muito mais caro mesmo, as duas técnicas, beleza? E creatinina e doença inflamatória intestinal seria o ultrassom. Aí se você achou alguma coisa sugestiva ali que pode ser doença inflamatória intestinal, linfoma ou neoplasia, você tem que fazer uma biópsia, beleza? Lembrando de não fazer essa biópsia por endoscopia, né, colonoscopia, porque a colonoscopia, a endoscopia só pega ali às vezes não pega todas as camadas, só pega ali mucosa e submucosa, às vezes um pouco de muscular. E dependendo, se não pegar a muscular e você tiver naquele paciente, principalmente a camada muscular afetada, você não vai conseguir pegar. Então tem que ser com animal aberto, paciente por cirurgia, tirar os 3 fragmentos, todas as camadas do intestino, mandar para biópsia. Beleza. Então, e se você quiser fazer a frutosamina, a diabetes, faz frutosamina. Então vamos lá para a questão número 6. Você diagnosticou que um paciente, já deu 40 minutos, agora que eu vou começar a questão número 6. Vamos dar uma corridinha aqui. Você diagnosticou que um paciente está com doença renal crônica. Embora com 3,2 de creatinina, o paciente apresenta estável e sem alterações sistêmicas. Então foi um carinha que foi fazer um check-up com você lá, você fez os exames, descobriu que ele está com 3,2 de creatinina, mas está estável, está comendo, está bem, não está perdendo peso, está com bom score corporal, tá bom? Está com 3,2 quilos e se alimenta bem. Tá bom? A Ana falou que tava lá no YouTube, pessoal, que o YouTube travou para variar. A gente vai fazer mais no Instagram, porque o YouTube tá difícil fazer as lives lá. No final, pessoal, a live vai ficar gravada aí para vocês 24 horas. Eu vou subir ela pro YouTube, tá bom? Então fica tranquilo, tá bom? Então, se não ficar aqui no Instagram, eu vou subir pro YouTube, então vocês podem ficar bem sussa. Então vamos lá. É um paciente que você fez um check-up, diagnosticou que estava com 3,2 de creatinina, mas ele está comendo bem, ele está com 3,2 quilos, mas como ele já tem 14 anos e está com poucos dentes, o tutor relata que você tem que dar ração com pallet pequeno para ele alimentar, né? Ele não come rações com pallet muito grande. Então a partir disso você fez mais exames naquele paciente e você aferiu a pressão arterial do paciente várias vezes em repouso e fechou que a pressão arterial sistêmica daquele paciente está 160 mm de mercúrio. O fósforo dele está 6,9. A relação proteína-creatinina está 0,9. O hemograma e a hemogasometria está sem alteração. Então vamos virar aqui para vocês verem esse paciente. Você descobriu por acaso que esse cara estava com a creatinina alta, está comendo bem, está com peso bom, tá bom, 14 anos. A pressão arterial dele está 160 em repouso, você já viu que essa pressão aqui, essa aqui de verdade, tá bom? O fósforo
6,9, relação proteína-creatina 0,9. Então, faltou... Para esse nosso paciente, faltou só... Ai, meu Deus. Faltou a pergunta, né? Então, o que que você faz com esse paciente, né? Que estabelece aí a partir disso aqui que você descobriu nesse paciente, com esses parâmetros que você descobriu, com essas alterações nesses exames, o que que você bolaria de protocolo terapêutico para esse paciente? Aí tá muita gente falando assim, eu faria ultrassom abdominal, urinário, SDMA, beleza. O objetivo dessa questão aqui é, a partir dessas alterações, bolar um protocolo terapêutico, tá bom? Pra galera a partir desses fatores. Então, com certeza, você vai ter que pedir o exame de urina, com certeza você vai ter que pedir, avaliar, fazer mais exames nesse paciente aqui, tá bom? Até porque não tem lógica você coletar uma urina para fazer uma relação proteína-creatinina e você não fazer um exame de urina nesse paciente, nem, por exemplo, pegar esse paciente e fazer um ultrassom nele, tá bom? O objetivo desse paciente é principalmente, o objetivo dessa questão é avaliar a pressão, o fósforo e a relação proteína-creatina desse paciente, avaliar, a partir disso, ver se você tem que tratar esse paciente, tá? Tem que tratar a pressão, tem que tratar o fósforo, tem que tratar a proteinúria desse paciente. Aqui eu tô contando, pessoal, que esse paciente é um paciente que não falei pra vocês, foi um check-up. Tudo bem, Luiz, eu não tenho exame de urina, se eu tiver com cistite, a relação proteína-creatina vai dar alta. Beleza, pessoal, se a gente colocar um sim em todas as questões, o negócio vai alto, vai infinito, tá bom? Meu Deus, não tô conseguindo arrumar esse celular. Então, assim, eu tô pensando em um animal que está com a relação proteína-creatinina alta, mas não está com cistite, não tem proteína nesse exame que está influenciando nisso. É um fósforo que está alto, mas o paciente não está obstruído. É um paciente que simplesmente foi fazer ali o check-up. A pressão arterial, como eu falei, foi aferida várias vezes em repouso. O paciente está tranquilo e deu 160, ferida várias vezes aqui, tá, pessoal? Então, assim... Aqui, ó, beleza. Então, não vamos... Se a gente for ficar entrando no se é impossível a gente conseguir terminar essa questão, tá bom? A questão seria eterna. Vamos supor que o cara que fez esse veterinário, foi um doidão, coletou relação proteína-creatinina, nem coletou a urina do cara, não fez, aí simplesmente só tem isso, o proprietário não quer fazer mais nada. Você tem que fazer um protocolo terapêutico para esse cara aqui. Então, vamos começar pela pressão. A pressão arterial 160. Pessoal, quem acha que nesse paciente que está com pressão arterial 160 precisa de um controlador de pressão? Quem acha? Pensando aqui, pessoal, é que esse paciente você fez assim várias vezes, tá? Você fez várias vezes a pressão arterial desse paciente. Você tem certeza que esse paciente não tá com hipertensão de estresse, tá bom? Pensa que eu falei pra você, você fez várias vezes a pressão, várias vezes, você tem certeza que esse paciente não tá com hipertensão por estresse, tá bom? E com repouso, você fez 10 vezes e confirmou, é 160 mesmo e não é estresse. Então, antigamente, pessoal, isso eu vou falar para vocês, antigamente, se você pegasse assim, até alguns anos atrás, esse paciente não ia precisar, porque eles consideravam 160 o limítrofe, né? Eu vou colocar aqui para vocês aqui no slide. Antigamente, esse limítrofe que tá aqui, que é até 159, estava aqui no 160. Então, se você pegasse nos consensos antigos, não precisaria. Mas hoje, um gato com 160 já está hipertenso. Então, hoje, pessoal, esse paciente tem sim
que receber um bloqueador de canal de cálcio, um amlodipino. Qual que é o grande problema aqui? A maior parte das pessoas faz aferição da pressão arterial uma vez, 2 vezes e dá 160 por quê? Por estresse. E aí qual que é o problema? O gato tá com 160, aí começa a entrar com amlodipino. Só que quando ele entra em repouso, a pressão volta ao normal, às vezes vai para 120, dá um controlador de pressão, um bloqueador de canal de cálcio, e você gera hipotensão nesse paciente que já é doente renal crônico e você piora o quadro dele. Então, antes de você entrar com medicação, bloqueador de canal de cálcio para esse paciente, nessa situação você tem que ter certeza que não é estresse, tá bom? Então assim, você tem que aferir várias e várias vezes, não é aferir só uma vez, deu 160 e falar que esse paciente é hipertenso. Lógico, se esse paciente você faz e dá 200 a pressão, 220 por exemplo, velho, não tem hipertensão de estresse que chega a 200, 220. Entendeu? Então aí já é uma situação. Mas nessa de 160, aí você tem que ser assim, bem cauteloso. Mas se você tiver certeza, como é nesse caso aqui, você, hoje em dia a recomendação é entrar com medicação para pressão. Tá bom? Olha só, pessoal, dosar T4 total é uma opção. Todo animal velho com hipertensão tem que ter, que hipertensão, perda de peso, tem que ter o T4 total aferir. Você tem que investigar, porque é a doença endócrina mais comum do gato idoso. Então vamos lá, o fósforo, pessoal. O fósforo está 6,9. Luiz, nessa situação, você entra com a ração ou com o quelante de cálcio? Isso eu não sei de cabeça. Tem uma tabelinha que estava na aula, acompanhamento do gato doente renal crônico. Então olha só, se você pega um paciente que está com a creatinina entre 1,6 e 2,8 e o fósforo normal ou elevado, tá bom? É só restrição dietética ou quelante de fósforo. Se a creatinina está 2,9 a 4,9, aí você já tem que entrar com restrição dietética e quelante de fósforo. Na nossa situação, nosso paciente está aqui, ó, com a creatinina aqui, né, entre 2,9 e 4,9 e tá acima de 6, né? Então, de qualquer maneira, é restrição dietética e quelante de fósforo, tá bom? Então, nessa situação, esse paciente precisa de restrição dietética, você tem que entrar com a ração, especial nele, e você tem que fazer o uso do quelante de fósforo, beleza? E agora sobre a relação proteína-creatinina, que está acima de 0,4, tá? 0,9. Ou seja, esse paciente está proteinúrico. Lembrando, pessoal, o bloqueador de canal de cálcio é o amlodipino, tá bom? Lembrando que assim, o benazepril, ele não serve para controlar a pressão em gatos. Tá bom? Benazepril serve só para proteinúria, para controlar a pressão. Você precisa de um bloqueador de canal de cálcio. Tá bom? E aí, agora sobre uma relação proteína-creatinina acima de 0,4. Vamos voltar aqui para o slide. Por isso que eu gosto de fazer pelo YouTube, que vai mostrando os slides, né? Aqui a gente está aqui acima do 0,9 o nosso, né? Então está acima de 0,4, ele é proteinúrico. Então uma vez que ele é proteinúrico, pessoal, a gente precisa entrar com inibidor de ECA. Então a gente tem quais as medicações que a gente tem para controlar proteinúria de gato. A mais famosa que a gente tem é o benazepril, que é o famoso Forticor. E senhores, eu não tô aí recebendo patrocínio de nada, tá? Mas tem o Forticor. E aí a gente tem também como é que chama? Telmisartana, não é? Outra medicação para controlar proteinúria em gato. Se eu não me engano, chama telmisartana. Não lembro se é isso mesmo. Tá bom? É outra. Eu uso o benazepril porque, querendo ou não, pessoal, as duas medicações são muito caras, tá bom? Mas hoje o benazepril a gente acha mais fácil, por isso eu passo o benazepril, tá bom? Nessa questão de telmisartan, Então, assim,
Eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar, muitas pessoas que já usaram estão tendo respostas muito boas, só que sim, é tão caro quanto o Benazepril, pessoal. O Benazepril é caro também, então vai muito aí dessa situação. E é importante controlar a proteinúria, pessoal. Os estudos já mostram como aumenta a sobrevida de um paciente quando você consegue controlar a proteinúria dele. A sobrevida dos gatos doentes renais, que você controla a proteinúria deles, com certeza, estatisticamente, já é maior do que aqueles que você entra com a medicação, não controla a proteinúria, ou que você não tenta controlar a proteinúria dele. Tá bom? Isso aí já é estatístico. Outra coisa que controla a proteinúria também, pessoal, é o ômega, né? O ômega 3. Controla tão bem quanto as medicações, pessoal? Não. Mas tem estudos já que mostram sim a eficácia do ômega 3 no controle da proteinúria renal, tá bom? Mas por que é importante a gente falar isso? Se o cliente tiver condição, passa as medicações que a gente citou. Agora, se é uma pessoa carente, que não tem condição, você vai fazer o que, pessoal? Com certeza você vai entrar com o ômega 3, tá bom? Controlando a pressão arterial já não controlaria a proteinúria de certa forma? Nesse caso não, tá bom? Porque a proteinúria é por causa de uma hipertensão que acontece lá no glomérulo, tá bom? Ali nas arteriolas aferentes e eferentes, ali que está a hipertensão, tá bom? Por isso que está tendo perda de proteína. Com certeza, se a hipertensão for muito intensa, aumenta a pressão ali no glomérulo, tá bom? Que é aquela pressão na cápsula de Bowman. Mas ali você precisa controlar ali na local, beleza? Daqui a pouco vai finalizar essa live, vai acabar e a gente não vai dar tempo de finalizar numa só. Aí a gente finaliza e começa de novo. Olha só, essa aqui é uma questão muito massa, muito simples, mais fácil. Cite 3 motivos que fazem com que o gato idoso seja mais predisposto a desenvolver constipação. Por que o gato idoso normalmente, pessoal, tem mais constipação que os gatos jovens? Em geral, pessoal. Alguém quer responder essa? Tem alguma ideia? Vamos lá, já que o pessoal tá tímido, eu vou falar então. Vamos lá, 3 motivos que fazem com que o gato idoso seja mais propenso a desenvolver constipação. Primeira coisa, diminuição da atividade. A gente sabe que o gato idoso ele não se move tanto, não faz tanta atividade quanto os gatos jovens, beleza? E aí, eles dormem mais, eles brincam menos e principalmente eles estão menos dispostos a fazer o que? Sair andando para beber água. Isso consequentemente faz com que ele diminua a ingestão de água. Então essa diminuição da atividade física do gato idoso já é um fator que faz com que ele sofra constipação. Aqui, pessoal, tem mais de 3, tá bom? A gente eu falei para citar 3. Aqui você pode até falar que diminuição de atividade, diminuição da ingestão de águas, que já poderia ser 2 coisas, tá bom? Então ele já ingere menos água, ele tem menos atividade, tá bom? Alguém falou diabetes. Se ele tiver diabetes, ele vai ter polidipsia, com certeza vai desidratar, tá bom? Então é um outro fator também, se você parar para pensar, não é o mais comum, mas também pode ser um fator. Se ele tiver, pode ser um dos fatores. Então, pouca ingestão de água, o baixo metabolismo, a baixa atividade física desse paciente já são aí 3 fatores importantes. Esse paciente idoso ele já é muito propenso a desenvolver doença renal crônica. Não quer dizer que vai ser aquela doença renal crônica grave, que ele vai morrer, vai internar de doença renal crônica. Mas lembra desse paciente nosso de 14 anos que tinha 3,2 de create, achou no check-up e estava ótimo. Tem um estudo, pessoal, que diz que a maior parte dos gatos vão morrer com doença renal crônica. Veja bem, ele não vai morrer de doença renal crônica, mas ele vai morrer com algum nível de doença renal crônica, os gatos idosos. Então, esses pacientes que têm doença renal crônica, eles
eles desidratam, eles têm poliúria, eles desenvolvem hipocalemia, hipercalcemia. Então a doença renal crônica influencia muito para esse paciente poder sofrer constipação, tá bom? Evidentemente, quanto mais grave o nível dessa doença renal crônica, maior a probabilidade desse paciente sofrer constipação, porque vai ter hipercalcemia, aumentar a hipocalemia, dependendo, né, da situação dele. Então a doença renal crônica é uma outra situação. E a terceiro fator, um monte de gente aí colocou, que é uma que a gente acabou de falar, que é a doença articular degenerativa, né, pessoal? É muito comum do gato idoso, a gente sabe que mais de 70% dos gatos idosos vão desenvolver doença articular degenerativa em algum nível, e eles com certeza diminui a atividade desse animal, diminui a vontade dele beber água, diminui a locomoção dele, e ele já é um animal que já locomove pouco, já tem atividade física reduzida, porque é um animal idoso. E aí, quando a gente tem associado a uma doença articular degenerativa, com certeza vai diminuir ainda mais tudo isso que a gente está falando. Diminui a ingestão de água, porque ele vai menos na caixa de área vazia de água, diminui a defecação, porque ele vai menos na caixa sanitária defecar, isso faz com que ele retenha fezes, diminui a ingestão de água, diminui a defecação, diminui a movimentação desse paciente. Então, com certeza, a doença articular degenerativa é sim um outro fator para esse paciente. Senhores, seguinte, eu vou encerrar a live, tá bom? E aí eu vou começar de novo. A Cassiana colocou uma outra coisa muito importante: dificuldade de se posicionar para defecar, tá bom? Porque quando ele tem dificuldade para defecar, ele tende a não defecar, né? Ele vai defecar, dói, e aí ele sai daquela posição, que é mais um motivo que faz ele reter fezes. Eu vou finalizar, vou iniciar de novo, que a gente vai para as últimas duas questões, tá bom?